Boa noite, boa noite. E aí, estamos ao vivo, vamos começar a live dos estudos para a defensoria. Qual é o maior erro nos estudos para a defensoria? Vamos entrando, galera. Você que estuda para outras carreiras, também acompanhe, tem várias dicas que a gente passa aqui que sempre dá para utilizar em outras carreiras. Tá bem? Vocês me ouvem e me veem bem? Tudo dominado? Eu vou falar de bastante coisa aqui. E vamos começar logo. Primeiro aviso que eu quero dar para vocês. Não vamos falar nada de política, tá bem, pessoal? Sei que todo mundo tem seu candidato, não volta, é muito legal falar de política, mas a gente tem que voltar o foco para o que de fato vale a pena e que vai fazer alguma diferença na nossa vida, que são os nossos estudos, tá bem? Inclusive eu aconselho a vocês pararem de ver esse Instagram porque tá foda mesmo. Mas dito isso, tá? Os comentários, como vocês sabem, sempre são abertos, então se começar eu bloqueio ou então desativo os comentários. Vamos manter a probidade aqui, tá? Gente, vamos lá. Estudos para a defensoria, tá? Quem é que está estudando para a defensoria aqui e quem está estudando para outras carreiras? Me falem aí, para saber se a audiência está direcionada ou não. Ou quem já é nosso aluno no método. Defensoria, Jasmine. Emerson Oficial está estudando para a AGU. DPS, Simone. Show. Hoje vai ser pau a pau, né? Tem pessoal de outras carreiras também. Bem, os estudos para defensoria, gente, eles são estudos como qualquer outro. E muita gente peca, não é o maior erro, mas peca ao tentar diferenciar muito entre as carreiras, tá? O direito, estou falando aqui de carreiras jurídicas, o direito é uno. É por isso que dá muitas vezes para conciliar estudos. Muitas vezes dá para conciliar estudos porque o direito é uno. Você tendo uma boa organização, você consegue fazer quase todo tipo de prova. O que é que eu não recomendo? Você ficar pulando de galho em galho. Tá? Saiu um edital tal, vou estudar para essa prova. Saiu um edital tal, vou estudar para essa prova. Por quê? O que é que vai acontecer? Você não vai ter um estudo consistente. Isso vale para qualquer carreira que você queira. Por exemplo, na época que eu estudava, eu estudei para técnico inicialmente e eu estudava só para técnico do TRT. Mas eu fazia concurso para técnico do TRE, fazia para o TRF e cheguei a fazer prova de MP, né? Técnico de MP. Então, isso não me impedia de fazer outras provas, sendo que o meu estudo era para técnico de TRT. O que aconteceu? Passei para técnico de TRT. Poderia ter passado para outros? Poderia, mas o foco era esse. Depois, fui estudar para oficial de justiça. Fiz concurso para analista do MPU, fiz concurso para analista do TRT, mesmo estudando para uma outra carreira, que era oficial de justiça do Tribunal Regional Federal. Então, você tem que aprender a dosar isso daí, tá bem? Então, da defensoria para MP, para a magistratura, é algo muito próximo. Para outras carreiras, como por exemplo da carreira que a gente vai falar amanhã, procuradorias, já é muito distante. Tem uma tabela que de vez em quando eu compartilho com vocês, que é a tabela de compatibilidade. Como é que eu fiz essa tabela? Basicamente, analisei a maioria dos editais daquela carreira, vi o quanto as matérias cobravam em relação às questões, tá? Não é em relação às matérias, é em relação ao peso das questões. Então, por exemplo, Estatuto da Criança e do Adolescente cai bem para
defensoria, cai bem para MP, mas em magistratura o peso é um pouco menor. Então tudo isso eu considerei quando eu joguei essa tabela. E as mais discrepantes entre si eram defensorias e procuradorias, tá? A de hoje e a de amanhã. A defensoria, ela acaba sendo muito próxima do, por incrível que pareça, na análise do MPF, que está com o edital aberto. Por quê? Porque tem muita matéria diferente, tá bem? Tem muita matéria diferente. Então, quando você verifica o percentual que é parecido, acaba ficando muito próximo do MPF. Mas o que eu quero dizer com essa primeira dica para vocês é que não abandonem com eventuais concursos que vocês queiram fazer porque acham que é profundamente incompatível. Só apenas não tentem querer agarrar o mundo com as suas mãos, você não vai conseguir. Então estude para uma carreira só, faça provas de outra. O que é que vai acontecer? Nessas provas de outra você vai fazer com uma pressão muito menor. Muito menos pressão do que haveria se você estivesse estudando só para ela. Então vai que você passa. Vai que... Deve ter alguém nessa live, tem 30 pessoas só atualmente, mas deve ter alguém que já estava estudando para uma certa carreira, foi fazer prova de outra e passou. Acontece, inúmeros fatores contribuem. Inclusive eu recomendo que os meus alunos façam muitas provas, mas estudem para poucos concursos. Por quê? Porque assim ele tanto vai aproveitar bem o estudo dele direcionado para aquela prova, porque vai ser um estudo consistente, como também quando ele vai fazer provas de outras carreiras, ele vai muito leve, muito tranquilo. E essa tranquilidade vai fazer com que ele aproveite a capacidade mental dele o máximo possível e consiga passar. Muitas vezes você não passa, botem isso na cabeça de vocês, gente. Pouquíssima gente não passa, principalmente quem já estuda há muito tempo. Botem na cabeça de vocês. Não é falta de conhecimento. Não é falta de conhecimento, pessoal. Se liguem. Se for, como é que você explicaria logicamente você fazer determinado desempenho em uma prova, estudar mais para a prova seguinte e depois ter um desempenho pior? Como é que se explica isso? Como é que se explica? Porque o conhecimento é apenas um dos fatores. Existem inúmeros outros. Eu falei lá agora no post há pouco, né? Se número de artigos lidos, número de páginas lidas, número de metas batidas, número de questões feitas no que concurso, se tudo isso fosse determinante, os aprovados seriam totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Eu mesmo era um que provavelmente nunca seria aprovado. Por quê? Porque eu tinha pouco tempo de estudo. E é esse o jeito que eu tento propor para os nossos alunos no método ADN. Você pode passar com menos tempo, mas isso não é um convite à sua preguiça. De, estudando 2 horas eu vou passar. Bicho, difícil. Mas até porque não é nem pelo tempo disponibilizado, é pela sua prioridade. Tá? Sua prioridade. Se o dia tem 24 horas e apenas 2 horas desse dia são disponibilizadas para o seu estudo, significa que o estudo não é prioridade para você. Mas, professor, eu tenho a minha família, trabalho em 2 expedientes para sustentar os meus filhos, tenho 5 filhos e tudo mais. De repente, não é o momento de você estudar. Gente, não há milagres, tá? Não há milagres no estudo para concurso. Você pede a Deus, ele ajuda em muita coisa, mas olha o tanto de gente que pede para ele. Imagina se ele fosse dar a vaga para todo mundo. Não tem vagas suficientes, tá? Então, muito cuidado. Torne o seu estudo uma prioridade. Mas eu trabalho em 2 expedientes. Poxa, tenta botar para um. Tenta, sei lá, no seu horário de almoço ali, pegar meia hora, 40 minutos. Tenta, como é que eu fazia? Eu ia escutando, eu demorava em torno de entre 1 hora e 1 hora e meia em meios de transporte para ir para o trabalho. Eu ia escutando aula ou escutando áudio, ler em áudio, o caminho inteiro. Porque eu chegava em casa, tinha ali 3 horas e meia para estudar, porque eu prezava o meu sono, gostava de dormir e tudo mais. Então, aprenda a utilizar bem o seu tempo, e isso envolve escolhas.
tá? Isso envolve escolhas. Aí a pessoa, vou abdicar do meu tempo com a minha família, porque eu preciso estudar, eles vão entender. Vou continuar trabalhando 2 expedientes, vou abdicar do meu tempo com a minha família, vou estudar sábado e domingo. Escolhas mal feitas. Escolhas mal feitas, tá? Por quê? Simplesmente porque a sua família é o que te dá leveza para encarar aquelas dificuldades que surgem com o seu estudo. Estou dando um exemplo, tá? Pode ser sua esposa, seu esposo, seus amigos. Então você tem que equilibrar, tá? Isso aqui foi só uma dica mais geral para vocês. Então, fatores que influenciam, né? Até falando do post. A sua maturidade de estudos influencia muito. Alberto, o que é maturidade? Quando eu comecei a estudar, eu estudava na base do erro e acerto. Agora eu tinha um stop muito curto. O que é stop curto? Eu começava a estudar de um jeito, eu rapidamente percebia que ele não dava certo. Rapidamente. Por quê? Por exemplo, comecei a estudar por livrões, tá? Manuais grandes. Nunca tinha lido manuais. Vi uma determinada postagem de não era coach na época, mas era um pessoal que já ensinava para concurso. E aí ele falava, peguei esses manuais aqui, li eles 2 vezes para conseguir desenvolver uma boa base. E aí fiz prova, demorei alguns 2 anos para passar, passei na primeira fase, passei na segunda, fui aprovado. Beleza. Aí história bacana, coerente, tá? História coerente. Passou 2 anos lendo todos os manuais, estudava ali 6, 7 horas por dia, 8, 2 anos lendo todos os manuais, começou a passar em prova dali a 1, 2 anos, a partir do momento que acabou, foi uns 5, 6 anos para ser aprovado. Ok. Porém, eu comecei a ler. E aí, quando eu comecei a ler, eu notei uma particularidade para mim, tá? Algo que me incomodava muito. Não sei se incomoda vocês, tá? E aí o estudo tem que ser coerente para você. Por mais que no discurso fosse, quando eu comecei a estudar, eu percebia que quando eu finalizava um capítulo, eu não lembrava o que tinha no início dele. Eu tentava lembrar, mas o que é que eu li no início? Não lembrava. Por quê? Porque a memória se esvai muito rápido. E aí isso acontecia com uma matéria, e acontecia com outra, e acontecia com outra. Bicho, como é que é isso? Não está fazendo sentido. Então o stop curto era esse. Eu comprei, gente, os meus livros, eu ainda guardo alguns manuais até hoje. Eles são todos esbranquiçados, porque eles não foram folheados, tá? Está dizendo que é errado estudar assim? Não, estou dizendo que não deu certo comigo. E eu vou, obviamente, propor a vocês algo que tenha dado certo comigo e que faça sentido para vocês. Então, foi muito na base do erro e acerto. E por eu ter um stop curto, eu via rapidamente o que é que não fazia sentido. E ninguém explicava isso. Eu cheguei num determinado blog, né, dessa pessoa, na época, isso aí 2011, 2012, por aí. Cheguei no blog, comecei a ler, mas não estou conseguindo lembrar o que eu vi. Não é fixar, gente. Não era fixar com Deus, porque eu sabia que não ia ser daquele jeito. Eu não estou conseguindo lembrar o que vinha no início. Aí ele pegou depois de 1 semana assim, não, mas isso daí você tem que ter paciência, disciplina, porque com 2 anos eu fui passar em 5 anos, você está querendo passar em 2 meses. Uma resposta, digamos, que não responde nada, né? Eu estava querendo perguntar a ele por que eu esquecia, se depois eu ainda ler o livro inteiro. E não somente de uma matéria, de todas as matérias, para depois voltar a ler de novo. Como é que ia ser isso? Então a maturidade de concurso não tem a ver com o tanto de coisas que você já estudou até hoje. Tem a ver com conseguir identificar na base do autoconhecimento o que é que dá certo, o que não dá certo com você. O que é que faz sentido, o que é que não faz sentido. Para mim, naquele momento de estudo, não fazia sentido pegar um livrão. Porque eu não sabia o que era importante ali eu fixar naquele momento. Eu não tinha a mínima ideia. O que é que eu ia prestar atenção? O que é que eu ia repetir? Isso aqui deve ser importante. Eu estava começando a estudar naquele momento. Tá? Então, é erro e acerto. E a maturidade nos estudos é isso. E ela influencia muito. Tá? Saber fazer prova, uma coisa que impacta demais também. As pessoas só pensam em acumular conhecimento.
Mas cadê? Na hora que você é questionado sobre aquilo ali, você não sabe responder muitas vezes. Por que isso acontece? Simplesmente porque você não ensinou o seu cérebro a procurar o conhecimento. Isso é teoria da aprendizagem pura, tá, gente? Teoria da aprendizagem pura. É tudo falado desses livros aqui, ó. O que eu falo pra vocês, eu não invento não, tá, gente? Tudo falado aqui. Tem vários livros ali, mas essa especificamente é do Como Aprendemos, e o Fixe o Conhecimento, que eu li no tablet, também fala um pouco disso. Você não ensina o seu cérebro a procurar informação. A partir do momento que você só lê cada vez mais, você está tendo um estudo passivo. Então, fatalmente, quando ele for questionado, mesmo treino e jogo, né? Quando ele for questionado sobre aquilo, vai estar todo o conhecimento na sua cabeça, sendo que você não sabe buscá-lo, tá? Por isso a importância da resolução de questões aleatórias. Não é questões que você estudou no dia. Questão que você estudou no dia, você não está ensinando seu cérebro a pesquisar. Não está ensinando. Por quê? Porque é muito fácil para ele acabou de ver aquilo. Na sua prova, você vai ter passado algum tempo sem você ver aquele conteúdo. Então você tem que ensinar outra maneira de procurar para o seu cérebro. Tá bem? Gente, tá tudo bem até aqui. Vocês estão conseguindo me acompanhar, estão conseguindo enxergar, principalmente conseguindo identificar alguns erros da preparação de vocês. E eu não estou dizendo aqui, não estou dizendo que eu sou o certo, não é só para abrir um pouco a mente de vocês com relação a alguns aspectos de estudo. Tudo bem? Então, ó, saber fazer prova, maturidade dos estudos, descanso fundamental. Eu já falei muitas vezes de descanso aqui, vivo falando nas postagens, vivo colocando. Então não vou me aprofundar, mas descanso é fundamental, gente, simplesmente porque você precisa descansar para consolidar o conhecimento acumulado na semana, consolidar, fixar, e a fixação vem no descanso, comprar, recarregar as energias para a sua próxima semana de estudo. Se você não faz isso, isso vai acumulando um cansaço que chega uma hora que vai explodir. Aí que vem fadiga, aí que vem crises de ansiedade, aí que vem inúmeros problemas que você tem, que os concurseiros se deparam, simplesmente porque eles não descansam, não dosam o estudo. Então, apenas com a ideia de que se eu não descansar, eu vou conseguir ser aprovado mais rápido. Não tem nada a ver. Nada. Tá? Nada a ver. É um dos piores erros da galera isso daí. Beleza. E o último aspecto que, a meu ver, influencia muito é a sua organização. Organização em dois aspectos. Organização diária e a organização da sua fase de estudos. São duas coisas que eu tomo muito cuidado no método quando eu faço. Alguns alunos até não entendem de primeira, mas depois eles entendem, que eles começam a melhorar, eles entendem. Mas o que é isso? Organização no dia é você estudar de determinada maneira que você aproveite o máximo o seu dia. Então tem um livro que tá na minha cabeceira. É o Quando, tá? O nome do livro é Quando. E ele trata só de timing. E ele fala, por exemplo, só dar um exemplo para vocês, tá? Ele fala, por exemplo, que a grande maioria das decisões erradas que as pessoas tomam é quando? Vamos lá, galera. Vou fazer um quiz rápido aqui. Qual é o período do dia em que vocês acham que as pessoas mais tomam decisões erradas? Quando acordam, antes do almoço, depois do almoço, no fim da tarde, à noite ou de madrugada? O que é que vocês acham? Você vira os períodos, né? Qual o período que vocês acham que as pessoas mais tomam decisões erradas? Tem um episódio do How I Met Your Mother, que eu não sei se vocês conhecem, e em português acho que é Como Eu Conheci Sua Mãe. Que eu assisto, volto, já tô vendo na quarta ou na quinta vez. Ele fala assim: nada de bom acontece depois das 2 da manhã.
Mas não é essa a resposta, tá? Não é essa a resposta. A resposta é no fim da tarde, pessoal. No fim da tarde. Por que, Adalberto? Simplesmente, isso aí é uma pesquisa, tá? Não sou eu que não estou inventando. Pesquisa feita com porrada de gente, de médicos, ou erros nas cirurgias, erros nas decisões geral, decisões políticas, erros em questão financeira, né? Compra, venda de ações. Fim da tarde. Simplesmente porque a maior parte das pessoas tem eu acho que é ciclo circadiano, não? Circadiano. Você inicia amanhã bem. Se você parar para prestar atenção, você inicia amanhã bem. Aí você chega até o almoço. O almoço você tá ali, mais ou menos e tal. Aí almoça, dá aquela energia, aquela disposição do almoço. Sei que muita gente sente banzo, mas aí você pode descansar um pouquinho. E aí recomeça suas atividades. E aí no fim da tarde tem um decréscimo, tá? É mais ou menos assim o gráfico. Vai subindo, subindo, subindo. Aí almoça, aí começa a descer e no fim da tarde tá no pior período possível. Por isso que as pessoas, caraca, não acaba, eu preciso ir embora, o trabalho não acaba. Tem muito a ver com isso, tá? E ele vai até o final. E aí depois a noite começa a crescer. Porque a noite é o quê? É onde a gente está normalmente, no nosso lazer, com a nossa família, com os nossos amigos, eventualmente. Então, por aí eu entendi, por exemplo, por que eu estudava bem à noite. A noite pode ser um bom coisa de estudo. Agora, à tarde eu era um zero à esquerda no fim da tarde. Não conseguia estudar nada. Não conseguia. Então, por exemplo, se você... E aí, outro exemplo que ele dá é sobre a academia. A academia, o melhor período é pela manhã, de acordo com vários critérios lá. Mas pode fazer final da tarde, noite, se você... porque você já vai estar mais alongado, mas você não vai crescer tão bem, porque o crescimento tem a ver com alguns hormônios, né, que jogam mais pela manhã. Acho que é a testosterona e tal. Mas à tarde você já está... diminui o risco de lesões, você não vai crescer tanto. Mas se você está estudando e a sua prioridade é o estudo, tem que estudar pela manhã. A maior parte das pessoas vai ser assim, tá? 1 em cada 4 pessoas. Aliás, 3 em cada 4 pessoas. 1 em cada 4 pessoas é mais coruja. Eles chamam de cotovia e coruja o livro. 1 em cada 4 pessoas é coruja. Então, ela vai começar ali à tarde. Aí, como é que vai ser o gráfico dela? Começa à tarde, começa a crescer à tarde. À noite vai pela madrugada, tá chegando no ápice dela, que é mais ou menos o final da manhã para as cotovias, né, normal. E depois ela começa a decrescer e durante a manhã ela é um zero à esquerda. Por quê? Porque ela está decrescendo para depois começar a crescer de novo. Então, eu achei bem bacana isso, tem muito a ver, você tem que identificar o seu, aí dá umas atividades lá para você identificar. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu fiz essa arrudeio, como diz aqui no Ceará, para falar da sua organização de estudos. Então, estude um momento que você consiga fixar mais. Organize seus estudos de modo a, por exemplo, porque a gente coloca resoluções de questões no final do dia e não no começo. Porque no final do dia você naturalmente já está mais cambaleante e as questões vão ser um estudo mais ativo. No começo do dia, onde você está mais descansado, você tem um estudo mais passivo, que você você está mais ligado. Se eu te colocar para ler a lei seca, quando você está já num grau baixo de energia, o que vai acontecer? Vai dormir, tá? Então, se ligar nisso daí. Então, isso é o intraday, estudo diário. E o timing do estudo de acordo com suas fases, tá? Uma coisa que a gente toma muito cuidado também. Imagina só você colocar uma matéria para você estudar, eu colocar uma matéria para você estudar, que é bem atípica, no começo do seu estudo. Não ia fazer sentido nenhum, tá? Ao passo que se eu colocar muito conteúdo de matérias principais, por mais que tenha gente, mas eu preciso estudar secundárias, mas as principais sempre são as que caem mais. Sempre. Então é muito mais fácil você ficar craque nas principais. Eu já falei isso em inúmeras lives também, não sei se vocês não acompanharam nas outras. Então, se ligar nisso, tá bom? No time, tanto no intraday como no seu estudo, a sua organização de estudo a médio e longo prazo. Uma coisa interessante que vieram me perguntar hoje, eu lembrei agora, não sei porquê,
foi sobre... eu estava falando do curso e no direct, né? Alguém perguntou no direct. E aí eu falei com ele perguntou: por que não tem professores de matérias no seu curso? E aí, gente, é importante frisar isso aqui, até de acordo com tudo que eu falo, seria incoerente. Eu defendo muito o autodidatismo, tá? O autodidatismo. Eu acho que a partir do momento que você... e nada contra professores ou aulas que expliquem muito bem e tudo mais, mas quando você aplica o autodidatismo, essa questão da maturidade nos estudos vem muito, muito, muito mais rápida. Muito mais rápida, tá? Ao invés de você gastar tempo assistindo uma aula de processo civil, você gastar tempo assistindo uma aula de aprendizagem, de estratégia de estudos, porque você pega, entendendo bem aquilo ali, você aplica a sua realidade. Ao passo que aquela aula ali, ela pode ser muito bem substituída pelo CPC, repetidamente, se for civil, pelo Código Civil. Então, conteúdos, digamos, de matérias, tem muitas formas de se estudar. Agora, estratégia de estudo, você tem que encontrar a mais adequada para você. E quanto mais você terceiriza isso, dando, vamos estudar desse jeito aqui, eu vou ensinar processo civil para vocês. Aí o cara é muito bom, ensina todo o processo civil, mas você de fato precisa daquela aula de processo civil? Talvez você precise de mais tempo em civil, em penal, então você está gastando um tempo que é precioso, tá bem? Então lembrei disso só para citar aqui para vocês e também para falar do modo como eu entendo o estudo para concurso público. Então vamos lá, antes de falar do principal erro, que tem a ver com o que eu vou falar agora, tá bem? Pulei aqui o negócio do corte. Mas eu vou falar rapidamente, gente, tá? Tem a ver também com isso aqui. Análise das matérias, tá? Quando você vai fazer qualquer tipo de estudo, você tem que organizar o seu estudo de acordo com 3 critérios, tá? Se alguém estiver anotando, era um par da aula que deveria ser anotado, essa daqui. Qualquer estudo se organiza por 3 critérios. Sempre, tá? Impacto da matéria na sua prova. E quando eu digo o impacto, é o número de questões, tá bem? O número de questões. Vou falar que a defensoria tem um probleminha quanto a isso. Impacto da matéria na sua prova. Tamanho do edital, no caso de cada matéria. E a sua facilidade ou dificuldade nas matérias. Note que a facilidade e dificuldade é o último critério. Os outros 2 são mais, não digo nem mais importantes, mas eles devem ser analisados antes. Antes da dificuldade e facilidade. Por exemplo, eu tenho dificuldade em, sei lá, tributário. Tributário é uma matéria que cai rarissimamente para a defensoria, por exemplo. Nem vai entrar no nosso estudo, inclusive, no método da defensoria. Eu vou estudar tributário porque vai cair nessa prova 1 ou 2 questões. Então, aqui falhou na sua dificuldade e facilidade nelas, falhou no impacto. E aí, para estudar, quando você vai ver o edital tributário, é um edital enorme, para cair 1 ou 2 questões. Então, isso não faz sentido. Se liguem, tá bem? Então, tamanho, impacto e a facilidade e dificuldade nelas, tá bem? Então, eu peguei aqui as últimas 5 provas de defensoria que tiveram, todas desse ano, tá? O pessoal falando, não vai ter concurso de defensoria, eu lembro ainda disso. Quem estudou se deu bem, tá? Olha só, DPS Sergipe, primeira do ano, 7,9 o corte na CESP, caiu 9 questões de Estatuto do Idoso. 9 questões de Estatuto do Idoso. Valia a pena estudar Estatuto do Idoso? Muito, né? Estatuto do Idoso, gente, muito pequeno, né? DPE Paraná, corte 64. Instituto OCP organizou, mas não foi ele que fez a prova, né? Foi uma banca própria. Então, normalmente, bancas próprias tendem a ter um corte menor. Humanística caiu, mais pesadinho no DPE Paraná. DPE Paraíba, 7,4 na FCC.
Humanos foi a matéria que teve bastante questão. Aliás, foi Humanos teve mais questão, mas na DPS Ceará, 70 o corte, Humanos teve muito mais questões, tá? E DPE Amapá, FCC também, essas últimas três, FCC, corte 66. O que é que eu quero dizer com isso? Primeiro, que a sua expectativa, a sua definição, se você está melhorando ou não, tem que ser pelo corte. Não tem que ser por número absoluto de questões. Eu sempre repito isso, porque por mais que a gente fale, as pessoas, a pergunta é: estou estagnado em 70 pontos. O que fazer? Essa pergunta faz sentido, gente? Não faz sentido algum. Por quê? Porque se ela está estagnada em 70, ela passaria na DPE Amapá e na DPE Paraná, do que eu falei para vocês aqui. Não passaria na DPE Ceará, também que foi 70 o corte. 7,4 Paraíba, 7,9 Sergipe. Então, essa pergunta não faz sentido perguntar. Então, é pelo corte que você tem que aferir. Primeira coisa. Segunda coisa, a defensoria, ao contrário da magistratura, tá? Todas as demais realmente também não tem um critério, digamos, vinculante para a distribuição do impacto das matérias, como tem magistratura. Magistratura a gente tem o grupo 1 com 35 questões, grupo 2 com 35, grupo 3 com 30. O grupo 1 lá, civil, né, processo civil, ECA, grupo 2 constitucional, penal, eleitoral, grupo 3 administrativo, tributário, ambiental. Então, se tem uma noção de impacto, então organizar os estudos é mais tranquilo. Todas as outras instituições, outras carreiras, não tem carreiras jurídicas, tá? Delegado não tem, PC Goiás agora vai cair quase uma prova de juiz, MP, PC Goiás. MP é um pouco mais parecido com magistratura, mas também não há uma definição. A defensoria, muito diferente, parecido com o delegado, inclusive, nas diferenças. Procuradorias, pior ainda, né? Apesar de ter aquele quadripé bem comum que sempre cai muito, mas também não há uma definição em relação a isso. Ajudaria muito uma lei geral de concurso que definisse isso, mas não temos ainda. O que é que se tem que fazer? E aí a gente vai para o maior erro no estudo para defensorias, tá bem? Eu falei obviamente, a gente é uma chamada para live, né? Uma parte da live vai ser isso. O maior erro no estudo para defensorias, gente, é a negligência do conteúdo que você acha que já está bem fixado na sua cabeça para que você possa estudar outras matérias. Então, muita coisa, não entendi nada. Explica de forma prática isso. Você, por exemplo, estudou penal, processo penal, civil, processo civil, constitucional, né? Vocês bem sabem que administrativo não faz parte da base nos estudos para a defensoria. E aí você, pronto, estudei essas 5 aqui, tá bem estudado, li 2, 3 vezes aqui meu material, vou estudar as demais matérias. E aí eu vou pegar ECA, vou pegar a legislação da defensoria, vou pegar humanos, a meu ver, até prioritário, mais prioritário. E aí você com consumidor, e aí todas aquelas outras matérias. E aí você acaba deixando de lado essas matérias principais, ou pelo menos não sabe como dosar esse estudo. Por quê? A defensoria costuma ter muitas matérias. Por exemplo, aqui, ó, só para a gente ver aqui a Defensoria Pública do Mato Grosso, que vai ter prova agora, FCC também. Gente, quem fez as provas da Defensoria Paraíba, Ceará e Amapá tem que ter aprendido alguma coisa para fazer essa prova do Mato Grosso, né, gente? Vamos lá, vamos convir, estudem os erros de vocês, porque são provas todas em sequência. Normalmente, nossos alunos, em provas em sequência assim, pelo menos que a gente indica, né, que a gente propõe, vão muito bem. Por quê? Porque tende a não mudar muito. Vai ser uma questão mais difícil que a outra. Mas o estilo de questão é semelhante. Isso é um mais difícil, mais fácil, mas o estilo é parecido. Se põe a fazer prova da FCC aí, bicho. Se põe a fazer questão da FCC. Mas enfim, olha só.
A DPMT, administrativo, civil, constitucional, ECA, consumidor, penal, processo civil, processo penal, ligação da defensoria, humanos, tutela coletiva, criminologia, tributário, execução penal, direito agrário e ambiental, tá? Muitas questões, sendo que tem uma particularidade que pode ter pego muita gente. A FCC, ao contrário da CESP, por exemplo, ela costuma definir a quantidade de questões. Não é toda prova, mas a maioria ela define. E aqui, o que aconteceu? Colocaram, por exemplo, o que é que me chamou a atenção aqui no edital? 7 questões de execução penal. Tá? Galera, execução penal, o edital é minúsculo, tá? Tem um monte de coisas, assim, é o que a galera fala, aquelas coisas que eu costumo chamar de coisas meio óbvias, tá? Você vê na questão, a coisa dá para deduzir, então isso não precisa estudar. Aqui a gente tem a lei de execução penal, tem algumas coisas de outras leis que você já devia ter estudado, crimes hediondos, Lei Maria da Penha, e as regras de tratamento lá para o preso da ONU. O resto, pouquíssima coisa. 7 questões. Se você souber da lei de execução penal, cai uns 4 ou 5, gente. Pelo amor de Deus, é estratégia isso daqui, tá? Agora, vale a pena, por exemplo, você começar a estudar a lei de execução penal de uma maneira super profunda e tudo mais, lá no início dos seus estudos? Não, porque tem prova que cai. Tudo bem, é uma lei que é requerida, mas tem prova que cobra pouquíssimo. Tá? Então, isso daqui dá para você chegar numa prova da DPMT, que é esse fim de semana, você chegar craque nas outras matérias que você já deveria ter estudado bem, e sobraria muito tempo para você estudar de maneira bem aprofundada, bem intensa, execução penal. Outra matéria que chama a atenção aqui, eu tinha visto, legislação da defensoria, 8 questões. Gente, aluno de defensoria não pode errar questão de legislação da defensoria. Pelo amor de Deus. Legislação da defensoria é uma coisa básica, tem que ser básica para quem está estudando. Pouquíssimas leis, gente. Peraí. Aí tem. Olha o que consta no edital. Interpretação da Defensoria Pública à luz da Constituição Federal de 88, do Direito Internacional dos Direitos Humanos e da Constituição do Mato Grosso. A Defensoria Pública no Sistema Constitucional de Justiça. Pô, isso aí é básico, velho. Você vai estudar o que disso daí? Ele é a lei, basicamente. É a lei lá, os pactos que também tem em direitos humanos. Beleza, gente. Então se ligar nisso daí. O maior erro é você negligenciar as matérias básicas na transição que você faz para as matérias secundárias, tá? Porque quando você vê qualquer prova de defensoria, qualquer prova, quase 50%, na maior delas mais de 50%, na maior parte delas, tá? Mas qualquer prova vai ter constitucional, penal, processo penal, civil, processo civil. Se eu colocar, por exemplo, eu estou considerando nos nossos cursos direitos humanos e ECA também como base. Se você considerar essas 7 matérias, sempre vai ser mais de 60%. Sempre, tá? Sempre. Vamos ver, por exemplo, nessa. Eu nem tive a curiosidade de somar nessa. Civil 8, 16, ECA 23, penal mais 12, 35, 45, constitucional 53, humanos 61. Deu cravado, fiquei até com medo de não dar. Deu cravado, 61 questões. Constitucional, penal, processo penal, civil, processo civil, humanos e ECA. É a base dos estudos para a defensoria. Mas eu vou te dizer mais. Você tem que estar craque nessas matérias. Um aluno que está com uma boa maturidade para passar, qual é o aluno? Quando sai o edital, você já está muito bem nessas matérias. Porque na prova passada você identificou os seus problemas, os seus erros, estudou muito bem nesses pontos principais, e aí você sabe que essas 7 matérias vão pegar mais de 60% da sua prova. Se vão pegar mais de 60% da sua prova, os outros 40% você vai conseguir organizar muito melhor
nos meses que antecedem a prova. E aí o que é que vai acontecer? Quando você estuda mais aquelas matérias secundárias perto da prova, a tendência é que você lembre mais delas, porque está mais fresco na sua mente. Você não vai esquecer das principais, porque você desenvolveu uma base muito consistente nelas. Consequentemente, vai chegar lá na prova e vai bem. Tudo bem, gente? O estudo para concursos, eu sempre repito essa frase. O estudo para concursos não é complexo. Ele é simples, mas ele não é fácil. Ele é difícil. Tem vários aspectos que é interessante você observar. Quanto mais você estiver ligado, quanto mais você estiver tendo autoconhecimento, melhor tende a ser seu desempenho. Tá bem, gente? Antes de falar do nosso método de defensoria, que a gente vai abrir amanhã, 6 da manhã, imagino que quem tem ficado até aqui, alguns outros também que tenham saído, saibam, acordem cedo, porque as vagas costumam encerrar rapidamente, tá bem? As vagas promocionais. Então, porque você não acordou 6 da manhã, você vai pagar 50, 100 reais a mais por mês? Não tem sentido, tá? Então acorda cedo, 6 da manhã inicia. Eu vou mostrar aqui para vocês, até para explicar melhor o que é a nossa proposta, um cronograma, tá bem? Para vocês, eu vou mostrar aqui o cronograma de 6 horas da semana 1. O valor promocional é o mesmo que é para o de delegado. Salvo engano, é 117, gente, por mês. Vai ser entre 107 e 127, porque eu não sei muito sobre os preços, tá? Mas vai ser isso daí, pagamento por mês, como se fosse uma assinatura, beleza? Eu vou mostrar aqui na tela a semana 1 do de 6 meses, tá? Do de 6 horas, desculpa. Todos são 12 meses. Aqui tá, beleza? Então, para vocês entenderem, aqui é 6 horas. Então, tem 3 horários para leituras, um horário para questão. Leitura da LINDB, leitura de inquérito policial, poder constituir no primeiro dia. Questões de processo civil. Quem fez o intensivo é algo muito semelhante, tá? A gente vai mudar algumas coisas na metodologia, mas na ideia de estudo é a mesma. Lei seca, resumos e questões. Segundo dia, penal, processo civil, direito civil, questões de processo penal. Terceiro dia, constitucional, processo penal civil, questões de penal. Quarto dia, direitos humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, já para ir pegando. Constitucional, de novo, a lei seca e princípios de direito penal aqui, processo civil. ECA também já entra na primeira semana do estudo. A LINDB, a parte 2 de 2, lá em cima foi a 1 de 2, aqui a parte 2 de 2. E dia 6, a parte de processo penal civil, que já entra aqui em capacidade de personalidade, teoria do crime dividida em 7 partes. O que é isso aqui, 7 partes, Alberto? A teoria do crime é gigantesca. Para vocês terem ideia, aqui tem mais questões de humanos e começa já a jurisprudência, tá? Diferença para o intensivo. A gente começava a jurisprudência a partir do terceiro mês do intensivo. Nesse a gente está começando logo, no qual começa com súmulas, depois entram informativos. Para vocês terem ideia, gente, eu já vi coach, não sou coach, tá? Mas já vi aquele pessoal que orientava mais diretamente, né? Eu não estou mais orientando. A gente tem outros consultores que orientam, mas eu não posso orientar. Falando para ler a teoria do crime. A teoria do crime de direito penal em 2 dias. Em 2 dias. Detalhe, com outras coisas para estudar, tá? Aqui, ó, teoria do crime é 200 páginas. Lá, lê essas 100 aqui, lê essas 100 aqui num dia, 100 no outro dia. Ah, mas o professor é muito pesado. Não, mas você tem que se submeter, você tem que fazer o sacrifício. Não existe isso, tá? Teoria do crime, a gente está dividindo aqui um resumo em 7 partes. 7 partes. Por que isso, Adalberto? Tem a ver com aprendizagem. Repetição espaçada. Mas já falei uma vez aqui, mas é sempre importante que vocês entendam. Vamos supor que eu tenha 10 horas para organizar um determinado estudo. Vale mais a pena... 10 horas não, desculpa. 10 dias. Vale mais a pena eu estudar... e eu tenho 2 matérias para estudar.
vale mais a pena eu estudar nos 5 primeiros dias uma matéria inteira e nos 5 últimos dias a outra matéria, ou estudar dia 1 uma matéria, dia 2 outra matéria, dia 3 uma matéria, dia 4 uma matéria, ou melhor, dia 1 as 2 matérias, divide o dia nas 2, dia 2 as 2 matérias, dia 3 as 2 matérias, dia 4 até o dia 10, tá? Isso é para que você consiga executar a repetição espaçada. Repetição espaçada é o, o extrato da aprendizagem, o sumo, o suprassumo da aprendizagem. Se você aprende a fazer bem isso, você consegue passar muito rápido, gente. Tô falando sério. Por quê? Você fazendo a repetição espaçada não dá tempo de você deixar o seu cérebro esquecendo daquele assunto importante. Não dá tempo. Quando ele está esquecendo, aí você vai lá, chega não no mesmo assunto, mas naquela mesma matéria. E o seu cérebro, naturalmente, ele vai pesquisar de forma natural, ele vai pesquisar aquele conteúdo para que você possa entender o que você está lendo naquele momento, ele vai tentar lembrar o que você já leu. E essa tentativa, sem você precisar voltar, você lembrar das poucas coisas que você leu para entender aquele conteúdo que você está lendo naquele momento, esse esforço que você faz te ajuda muito, tá? Então, se você souber fazer bem a repetição espaçada, você tem uma vantagem competitiva enorme, enorme, tá? Aconselho, e é a base do nosso método. Se vocês pararem para ver, a gente usa lei seca, resumos e questões de todas as matérias diferentes. Imagine se fosse uma matéria só. Eu ia fazer penal, aí eu estudo lei seca de penal, como tem muita gente que propõe, né? Lei seca de penal, estudo doutrina de penal, jurisprudência de penal, questões de penal. Você vai acabar aquele dia sabendo muito penal. Concordo plenamente. Você vai ter 2 problemas. Primeiro, você vai estar acostumando mal o seu cérebro quanto a ele buscar o conhecimento, porque se você estudou o dia inteiro de penal e vai fazer questões de penal, naturalmente você vai ter um bom desempenho e você vai se iludir achando que esse desempenho vai se repetir na prova. Não vai, simplesmente porque o tempo passa. O tempo passa, tá? E aí você vai esquecendo. Isso é o primeiro motivo. O segundo motivo é que você estudando desse jeito, você vai concordar comigo, você vai demorar muito a repetir o conteúdo, porque você tem outras matérias, tá? Então você tem penal no dia 1, aí você constitucional no dia 2, processo civil no dia 3, processo penal no dia 4, ECA no dia 5, humanos no dia 6, tá? Vai estudar penal ali há 2 semanas. Você já tem esquecido muita coisa, o cérebro realmente esqueceu. Agora, se você dividir assim, você viu que penal você viu em 3 dias diferentes. Um como lei seca, outro como resumos, outro como questões. Então, não dá tempo de você esquecer. Ah, Adalberto, mas lei seca e os resumos eles são são assuntos diferentes. Mas as questões são sobre todos os assuntos. Então, você sempre fica voltando para aquilo ali e treinando o seu cérebro. Vocês conseguem entender isso, gente? Dúvidas? Desculpa, eu vi algumas perguntas no meio da live, mas vou pedir para quem ainda está fazer de novo. Eu vou tirar as dúvidas de vocês agora para a gente encerrar, tá bem? Dúvidas sobre o método, dúvidas sobre estudos em geral, sobre o nosso curso. Abre amanhã, 6 da manhã. Se liguem no horário para não perder a inscrição no valor promocional. Vocês têm alguma dúvida? Show de bola? Professor, quem está fazendo 50 55 consegue chegar no corte antes do fim do intensivo, que é método agora. Jasmine, é você que vai me dizer isso. Por quê? Porque o nosso método ADN vão ter 6 simulados, tá? 6 simulados para que você possa aferir nível. Então você faz o primeiro. E os simulados, eles têm nível de dificuldade em cada matéria. Então você vai saber se você está melhorando ou piorando nas matérias e você vai ter uma noção do todo. Porque aí você vai, mas é só número absoluto de questões. Mas como tem um nível de dificuldade, você consegue, de certa forma, presumir qual seria o corte. Se tem muitas matérias que estavam difíceis,
provavelmente o corte seria baixo. Se tinha muitas matérias que estavam fáceis, provavelmente o corte seria alto. E assim você consegue tanto identificar dificuldade, como também verificar como está seu nível em relação aos demais. Tá bem? 6 simulados no curso regular. Esqueci de falar, tá importante. Retas finais, tá bem, gente? Retas finais vão ser disponibilizadas só para quem é aluno nosso. Não vai ser, eu vou fazer fazer solto a reta final da DPE Mato Grosso, se for só um tempo. Não vai ter que se inscrever para fazer. E aí, quando se inscrever, vai ter que pegar o estudo regular para juntar com o estudo de reta final. Porque uma coisa que a gente percebeu, e eu já falei isso aqui, já respondo, tá? Sobre o material, Sara. Eu já falei isso aqui, a gente percebeu que as pessoas estavam pulando de reta final em reta final e não conseguiam fazer um estudo consistente. Então, o que a gente vai fazer? Concatenar, fazer um estudo conjunto do estudo regular e do estudo de reta final. Como é que a gente vai fazer isso? Vocês vão estudar o cronograma regular e quando surgir o edital, a gente vai fazer estudo reverso de algumas matérias e quando faltar um mês para a prova, a gente vai colocar um cronograma específico para tipo esse daqui, para aquela prova. Você suspende o estudo regular, vai para aquele cronograma específico, passar da prova, caso você não tenha passado para a segunda fase, a gente sempre torce que passa, mas caso você não passe, você volta para o estudo regular. Caso você não passe, você vai ter instruções lá do que você deve fazer, caso você passe, né? Porque aí você vai suspender o estudo regular ali para estudar para a segunda fase do concurso, o que é uma maravilha, tá bem? Então é isso, 6 simulados no curso regular, retas finais dos editais publicados, sem qualquer tipo de ônus, tá? Não, é gratuito para quem está dentro do método. E essas retas finais têm simulados próprios, tá? Tem simulados próprios para a prova de acordo com o número de questões que a gente imaginar que vai cair na prova, ou então que for definido como foi o edital da DPE-MT. Tá? Os cursinhos do estado em pensar que diferenciar o material do cursinho. Acha que o material de qualquer cursinho renomado serve para os estudos? Serve. Eu vou explicar para vocês o porquê que não é o material que faz diferença. Isso envolve lógica, tá? Lógica. Eu adoro raciocínio lógico, então envolve lógica. Se o material do cursinho fosse o diferencial nos estudos, o diferencial, ninguém estudando por outro material passaria, tá? Sendo que vocês já devem ter visto 10 cursinhos falando que o material dele... como tem mais de um, significa que ele não é o diferencial. É a mesma coisa, o número de horas é diferencial no estudo. É básico, você pode pensar, professor, mas é óbvio isso aí. É óbvio mesmo, a maioria das coisas são resolvidas com obviedades. Então ele não é diferencial. Significa que outras coisas... número de horas é diferencial. Não, porque se número de horas fosse diferencial, pessoas com 3, 4 horas de estudo não passariam e pessoas com 8, 9, 10 horas de estudo por dia sempre passariam. Deu para entender? Não é diferencial. Agora eu falo com toda tranquilidade. Estratégia é diferencial. Estratégia é diferencial. Por quê? Porque você sempre vai... A estratégia ela tem muito a ver com a sua autonomia nos estudos. A estratégia ela é particular. Eu estou aqui fazendo vocês ganharem tempo. Por quê? Porque eu estou colocando os que mais caem, um método que faz sentido, mas vocês só vão ser aprovados. Marca isso, estou falando. Porque eu podia falar para vender curso. Não, aqui vocês só vão ser aprovados com essa minha estratégia. Não, vocês vão ser aprovados utilizando isso daqui, mas colocando aspectos particulares. Porque você só é aprovado quando o seu autoconhecimento supera qualquer tipo de método. Qualquer tipo de método pronto. Tá bem? Então, se liguem. Por isso que eu incentivo o autodidatismo. Você ser autodidata é muito importante. Você saber identificar onde precisa melhorar você mesmo. Muito mais do que qualquer outra pessoa, qualquer professor de cursinho, ou eu, ou qualquer... Mas eu quero falar para abrir a cabeça de vocês. Tá bem? Então, os cursinhos, os materiais dos cursinhos, eu só recomendo que o material que você utilize seja
curto, compatível e confortável. Curto por quê? Porque você vai precisar repetir. Eu acabei de falar de repetição espaçada. Com material muito grande, você não consegue repetir rapidamente. E aí o método não vai ser tão bem utilizado por você. Compatível, não pode ser um material, sei lá, para técnico, você estudar para defensoria. Confortável, não pode ter muitos... Tipo, eu me incomodava muito com erro de português. Muito. Eu sempre estudei por PDF, né? O meu estudo mais consistente, eu não consigo estudar muito por manual. Me incomodava muito com o erro de português. Via que tinha um erro de português, eu, caraca, a pessoa não sabe nem escrever direito, vai querer me passar alguma coisa aqui? Não. Então eu procurava um material que me agradasse nesse sentido. Porém, eu não me incomodava com materiais desatualizados, porque eu mesmo atualizava. Então, quando eu achei um material que eu gostei, ele com um tempo, 2, 3 anos, ele passou a ser desatualizado. Eu mesmo atualizava, porque eu gostava muito do material. Ele era bem formatado, que é outra coisa que as pessoas se incomodam, tá bem? Então, se ligar nisso daí, gente. Livro ou cursinho, já falei dos resumos. Reta final está incluído no curso regular, exatamente, Bruna. Tem como dar de 6 horas para 4 se é necessário? Sim, tem no primeiro mês, tá bem? E é isso, gente. Live vai ficar salvo para quem chegou depois, assistam, tá bem? Amanhã iniciamos. Tem a garantia de 30 dias ainda, tá bem? Esqueci de falar. Sou um ótimo vendedor. Sou professor do curso. Vendedor é o pessoal lá do método, tá bem? Tem garantia de 30 dias ainda, caso vocês não gostem, por qualquer motivo. Beleza? É isso, galera. Boa noite. Se liguem amanhã acordar. E para quem acompanhou até agora, amanhã a gente tem a live de procuradorias à noite, às 9 da noite. Até lá. Valeu. Tchau, tchau.